com relação ao corpo de Cristo, eu me sinto no corpo de Cristo o tempo todo. O corpo de Cristo é uma coisa da qual não dá para fugir. Outro dia, anteontem, eu estava dando uma entrevista aqui para um grupo de pessoas LGBTQIA+, e não foi nesse dia não, foi num dia anterior que eu estava dando uma entrevista para o Diário do Centro do Mundo, e alguém lá falou assim, porque o senhor é conhecido como um desigrejado, aí fez uma pergunta tão longa que eu esqueci do desigrejado e respondi só o que era importante na pergunta, mas esqueci. Quando eu cheguei no quarto, falei, eu ouvi essa palavra, desigrejado, onde foi? Aí eu me toquei e falei, o cara disse que eu era considerado um desigrejado, que coisa mais idiota. Porque se eu tivesse me atido àquilo, eu diria o que eu digo a vida inteira, igreja sou eu. Eu sou igreja, eu não posso ser um desigrejado, já que eu não posso fugir da igreja que eu sou. Eu sou habitação de Deus, santuário de Deus, igreja de Deus. Ainda que eu esteja sozinho no deserto do Saara, eu sou igreja de Deus do deserto do Saara. E igreja, meu Deus, não tem nada a ver com um lugar onde gente vai para se encontrar com as razões mais diferentes. Igreja é uma atitude, é uma autopercepção. Ser igreja é um autoconhecimento, é certeza de quem você é em Deus. Isto é ser igreja. Portanto, todo mundo que diz eu sou em Deus, eu creio em Cristo, e eu sou de Cristo, essa pessoa é a igreja, ainda que não apareça em nenhuma instituição religiosa, ainda que tenha convicção de que nunca irá, porque aquilo ali não é saudável. Pelo menos tudo que ele conheceu até hoje não o atraiu. Não é problema não se sentir atraído por uma coisa que é tão desatraente muitas vezes. O que é importante é quem você sabe que você é para Deus e como você vive a fé de Jesus na vida. Isso aqui é o que vale. Então, corpo de Cristo, igreja de Cristo, está pensando em corpo, eu tenho toda hora, eu tenho sozinho na montanha, olhando para os céus. O universo é corpo de Cristo. Tudo que foi criado é corpo de Cristo. Assim como eu tenho essa unha aqui, essa unha não pensa sozinha. E tirada do meu dedo, ela não sente nada. Assim como uma estrela que não sabe de si, mas é corpo de Cristo. Tudo que existe é corpo de Cristo. A Escritura diz, o Novo Testamento diz que tudo foi criado por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez, e também diz que nele tudo subsiste. Tudo que existe nele deriva e subsiste. Portanto, toda a criação é corpo de Cristo. Tudo que existe no universo, tudo que existe na criação é corpo de Cristo. Por isso, se eu me sirvo de alguma coisa na criação, seja animal, seja vegetal, seja de alguma coisa, eu preciso agradecer. Frequentemente, eu preciso até pedir permissão. Eu preciso, se eu vou comer um animal, agradecer a Deus pela vida dele. Se é o caso de eu comê-lo, eu vou comer com gratidão e com reverência, porque ele está me sendo pão. E é com ações de graças que eu vou comê-lo, porque é corpo de Cristo. Os humanos que estão todos aqui, os que sabem de Cristo e os que não sabem de Cristo, também são corpo de Cristo. Eu conheço tanta gente que não soube ainda nada sobre Jesus, mas trabalha mais para as causas de Cristo Jesus do que os crentes. Está cheio de gente agora, milhares de pessoas nos Médicos Sem Fronteira, trabalhando, salvando vidas. Muitos deles são irreligiosos ou até agnósticos. Mas naquele dia, quando se perguntar
Quando se disser, venham para cá, benditos de meu Pai, e eles disserem, eu? Por quê? Desculpa, eu nunca nem te dei atenção histórica, mas Jesus vai dizer, porque eu estive morrendo e vocês me deram soro terapêutico. Eu estava com frio e vocês me cobriram. Eu estava desidratado e vocês me deram água. Eu estava perambulando órfão pelo deserto e vocês me acolheram. Muito mais corpo de Cristo do que todas as igrejas reunidas do Brasil. Ou o Greenpeace, que vocês odeiam e que o governo atual odeia. Por quê? Porque preserva aquilo que esse governo, que se diz obediente aos crentes, não tem nenhum pudor de destruir. Estão destruindo o corpo de Cristo. A natureza é corpo de Cristo. Como a humanidade, toda ela, é corpo de Cristo, porque o corpo de Cristo é o trigo de Deus no mundo. Na parábola do joio e do trigo, Jesus diz, o campo não é a igreja, é o mundo. Portanto, está cheio de trigo de Deus no mundo. Como está cheio de joio no mundo. Mas o que você chama de igreja está longe de ser o celeiro do trigo. Lá dentro também está cheio de joio. E hoje em dia tem mais joio do que trigo, daquilo que a gente chama institucionalmente de igreja. Então, o corpo de Cristo eu identifico em todo lugar. Eu tenho comunhão com gente que vocês consideram incrédula só porque não gosta de cristianismo nem de igreja, mas é gente que ama gente, é gente que ama natureza, gente que ama a verdade, gente que busca a justiça, gente que busca com sinceridade relações fraternas. Esses são meus irmãos. Mesmo que não tenham sido batizados, que não tomem a ceia, eles comem o pão com muito mais reverência do que os crentes tomam a ceia, de conversinha para lá e para cá. Tem muito mais respeito pelo que Deus criou do que os crentes que pegam uma motosserra e botam embaixo e queimam para levantar um templo, para fazer um ídolo de madeira. E eu tenho o corpo de Cristo também entre aqueles que, lúcida e conscientemente, confessam o nome de Jesus. Também eu tenho entre esses irmãos do corpo de Cristo, mas o corpo de Cristo para mim está longe de serem apenas esses. Esses são aqueles que têm a consciência explícita, parecida com a minha, sobre o significado de nós sermos uma expressão de Cristo na Terra. O que é ser corpo de Cristo? É ser uma expressão da criação de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus, das benfeitorias de Deus, das benesses divinas. Isso é ser corpo de Cristo, é ser um processador de graça e distribuidor de fruto de vida, é uma expressão da cara de Deus na existência. Isso é ser corpo de Cristo. Não é ser membro de igreja batizado e dizimista. Isso é só ser membro de igreja. Não tem nada a ver necessariamente com Cristo. Tem a ver com uma agremiação. Para ser corpo de Cristo, tem que ser parecido com as expressões de Jesus. Tem que dar o fruto de Cristo. Senão, não é corpo de Cristo. É apenas uma anomalia batizada em nome de Jesus. Uma anomalia, uma mão andante, é uma boca falando. Está muito mais para a família Adams do que para o corpo de Cristo. Entendeu, meu filho? Beijo para você aí em Londrina.